A transição do Império para a República no Brasil, em 1889, foi para muitas pessoas comuns e sem instrução educacional um choque. Diversos cidadãos do interior do país, sobretudo aqueles que habitavam o sertão, não concebiam um poder político que não tivesse fundamento religioso, isto é, que fosse fundamentalmente laico, como é o regime republicano. A forte presença do positivismo no processo de instituição da República no Brasil, bem como a presença incisiva do Estado no cotidiano das pessoas por meio da regulamentação de tributos e exigências de documentos, fez com que muitos indivíduos se associassem a figuras messiânicas, como a de Antônio Conselheiro. Olá, muito prazer. Sou Antônio Vieira Mendes Maciel. Fiquei conhecido na história nacional brasileira como Antônio Conselheiro e entre meus seguidores como O Peregrino. Nasci em uma família de comerciantes e tive uma formação cultural para poucos no Brasil do século XIX. No entanto, minha história é marcada por perdas. Aos 6 anos fiquei órfão de mãe. Aos 27, meu pai faleceu. E aos meus 30 e poucos anos, fui deixado por minha esposa. Após minha última perda, segui a vida como errante, fazendo pregações e dando conselhos a quem pedisse. Percorri inúmeras cidades do sertão nordestino, conquistando seguidores por onde passava por conta de meu conhecimento religioso. Fiz fama de milagreiro. As pessoas que me seguiam me fizeram de profeta. Em 1874, Antônio Conselheiro e seus seguidores se instalaram no sertão da Bahia, perto da vila de Itapicuru de Cima, onde fundaram a primeira cidade santa, o Arraial do Bom Jesus. Incomodado, o bispo da região distribuiu circular proibindo os fiéis de assistirem às pregações, que eram vistas como subversivas. Seu carisma era grande entre a população pobre. Porém, Antônio Conselheiro se torna mal visto entre os padres que perdiam a influência com a intromissão em seus rebanhos, e principalmente entre os latifundiários que começaram a perder trabalhadores de suas fazendas que passaram a seguir Conselheiro em suas peregrinações. Em 1876, é preso acusado da morte de sua mulher. Porém, por trás dessa acusação estava o interesse político em parar esse movimento destoante da política vigente. No entanto, ao ser preso, sua influência cresce ainda mais sobre esses seguidores e se espalha a fama do homem como um mártir. Antônio é absolvido da acusação e, ao retornar para seu grupo, inicia uma nova peregrinação. Em 1887, o presidente da província tentou internar Conselheiro num hospício de alienados no Rio de Janeiro, mas não conseguiu vaga. E em 1893, quando o governo central autorizou os municípios a efetuarem a cobrança de impostos no interior, Antônio Conselheiro se colocou contra essa decisão e mandou que a população queimasse os editais. Depois de mais de 17 anos de andanças pelo sertão, cada vez mais bem acompanhado, eu e meus seguidores nos fixamos em uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza-Barriça, na região de Canudos, pois há algum tempo estávamos sofrendo pesadas perseguições por parte da polícia. Lá, fundamos o povoado de Belo Monte e, aos poucos, recuperamos juntos esse pedaço de terra, que se desenvolveu prosperamente. Chegamos a milhares de habitantes. Lá, criávamos animais e plantávamos o necessário para o consumo. Todos movidos pelo que fui capaz de representar, uma salvação da dura vida sertaneja. A prosperidade do lugarejo e a influência de Antônio Conselheiro novamente incomodam aos latifundiários, que transformam em empreitada de guerra um desentendimento banal. Gerado por um problema comercial nas compras de uma remessa de madeira na cidade de Juazeiro. Daí, a polícia local é enviada a Belo Monte e derrotada sem grandes dificuldades pelo povoado. A partir disso, o pavor de uma revanche monarquista cresce entre os governantes, atingindo diretamente a capital do Rio de Janeiro. Ao perceberem o poder e a fidelidade dos seguidores de Conselheiro, notam que não seria fácil derrotá-los, como não foi. Nossa sobrevivência
prosperou de forma incômoda para a polícia, para a igreja e para os proprietários de terra. Quem me seguia construiu comigo a resistência, encontrando em si mesmo força para viver e ir contra quem nunca nos contemplou. O governo continuou com a crescente perseguição e realizou diversas investidas. E nós sobrevivemos além do que esperavam. O primeiro ataque se deu em 1896. O segundo se deu em 1897, comandado pelo Major Febrônio de Brito, e o terceiro nesse mesmo ano, comandado pelo Coronel Antônio Moreira, todos sem sucesso. A quarta maior expedição, comandada pelo general Arthur de Andrade Guimarães, que contava com 4.000 soldados, derrotou o povo de Canudos. Durante o ataque, milhares foram assassinados, entre 15 e 25 mil pessoas, sem discrepância entre crianças, homens, mulheres e idosos. No dia 5 de outubro de 1897, o arraial, que contava com 5.200 casebres, foi completamente destruído e incendiado. Neste mesmo dia, o corpo de Antônio Conselheiro, que já se encontrava sem vida há dias em decorrência de uma desinteria, foi detido e decapitado pelas autoridades, e sua cabeça levada como troféu. A Guerra de Canudos, se contada com clareza, será lembrada como o Massacre de Canudos. O sertão há de virar mar, e o mar há de virar sertão.